Olá, capitães, sejam muito bem-vindos e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e já curte esse vídeo porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao teu coração. A palavra que eu vim trazer hoje fala sobre vingança. Ela está em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 2. Veja só o que diz. E tomando Saul 3.000 homens escolhidos em todo Israel, foi em busca de Davi e dos seus homens pelos cumes dos penhascos das cabras montesas. E quando chegou a um curral de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna, entrou Saul nela e cobriu seus pés. E Davi e os seus homens estavam nos fundos dessa caverna. E os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual te tem dito o Senhor. Eis que te entrego o teu inimigo em tuas mãos, e farás com ele como bem te parecer. E Davi se levantou silenciosamente e cortou a orla do manto de Saul. Porém, depois disso, o coração de Davi doeu, porque tinha cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de fazer tal coisa contra o meu Senhor, o ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, porque ele é o ungido do Senhor. E Davi, com essas palavras, conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul, saindo da caverna, se foi pelo seu caminho. Essa, sem dúvida, é uma das histórias da vida de Davi que mais nos esclarece o motivo pelo qual ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi teve a oportunidade de matar Saul, que tanto vinha lhe perseguindo, que tanto vinha tentando lhe tirar a vida. E um momento oportuno como aquele, onde Saul entrou em uma caverna sem saber que Davi estava nos fundos dessa caverna com seus homens. Davi sabia que Saul estava ali dentro, mas a única coisa que Davi fez foi lhe cortar a orla do manto. E mesmo que ele não tenha tentado contra a vida de Saul e não tenha lhe causado nenhum mal, ele se sentiu mal com aquilo, de ter apenas cortado a orla do manto. Davi nos deixa um ensinamento, uma mensagem poderosa de que vingança não é o melhor caminho. Há muitos que dizem que vingança é um prato que se come frio, né? Que oportunidade incrível que Davi teve de tirar a vida daquele homem. E, inclusive, os seus homens lhe incentivaram. Eis aqui, Davi, a oportunidade de tu tirar a vida desse cara. Essa é a oportunidade que o Senhor te deu. Olha só. Essas são as mensagens que os homens nos dão diariamente para que a gente siga caminhos opostos ao que Deus quer de nós. E ainda colocam o nome do Senhor como se fosse o próprio Deus que tivesse entregue a vida de Saul nas mãos de Davi para que ele tirasse. Esse era o desejo daqueles homens que acompanhavam Davi. Que ele se aproveitasse da oportunidade enquanto Saul estava dormindo, descansando tranquilo, sem nem imaginar que eles estivessem dentro dessa caverna. Essa era a oportunidade fantástica, perfeita, para Davi tirar a vida de Saul. Porém, Davi nos mostra que a fé dele estava somente em Deus e que ele confiava que Deus era que advogava por ele. Deus era o seu juiz. E ele afirma isso quando ele diz, ainda no capítulo 24, no versículo 12, Julgue o Senhor entre mim e ti, e me vingue de ti o Senhor, mas a minha mão não será contra ti. Como diz um provérbio dos antigos, a impiedade ela procede dos ímpios, assim que a minha mão não será contra ti. No versículo 15, ele completa dizendo: O Senhor, pois, será o juiz, e ele julgará entre mim e ti. E ele verá e advogará a minha causa e me defenderá da sua mão. Davi tinha plena convicção e confiança no Senhor, de tal ponto que ele não quis fazer justiça com as próprias mãos. Davi não teria esforço nenhum para matar aquele homem. Afinal de contas,
Saul estava totalmente entregue, ele estava dormindo tranquilamente, sem nem imaginar que Davi estava com seus homens dentro da mesma caverna. Se Davi seguisse o conselho dos maus, dos ímpios, como ele citou aqui, onde ele disse que a impiedade ela procede dos ímpios, ele nos ensina que o justo não age com impiedade. Todo aquele que crê no Senhor, ele coloca a sua causa, as suas causas diante de Deus, ele entrega para o Senhor, para que o Senhor julgue a sua causa como melhor lhe aprouver. Davi nos ensina que vingança não é, nunca foi e nunca será o melhor caminho. Que o melhor caminho sempre será entregar as injustiças, as humilhações que nós passamos nas mãos de Deus. Porque Ele sempre saberá e sempre fará o melhor por nós. Porque se a minha confiança está no Senhor, eu não tenho porquê, motivos, agir com as minhas próprias mãos. Porque é o Senhor que advoga por mim. E veja só qual foi a atitude de Davi diante de Saul. Quando Saul saiu da caverna, no versículo 8, ele diz: também Davi se levantou, logo quando Saul saiu, e gritou por detrás de Saul, dizendo: meu rei, meu senhor. E quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e fez reverência. Olha o nível de humildade desse homem. E foi exatamente por essa humildade que o Senhor ungiu Davi como rei e tirou o reinado de Saul. Olha o nível de humilhação, o nível de humildade. Ele se prostrou com o rosto em terra perante o rei Saul. Mesmo esse cara fazendo tanto mal para ele, mesmo esse cara tentando tirar tantas vezes a vida dele. E ele disse, Davi disse a Saul: porque ouves as palavras dos que dizem: eis que Davi procura o teu mal. Eis que viram hoje os teus olhos como o Senhor te pôs em minhas mãos, nesta caverna, e disseram alguns que te matasse. Como foi o caso dos seus homens que disseram: aproveita, ele está dormindo, essa é a tua oportunidade de matar. E eu disse: não, porque eu não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, porque ele é o ungido do Senhor. E olha, meu pai, veja aqui na minha mão a orla do teu manto. Gente, essa história de Davi e Saul é uma das mais bonitas e é uma das que nos passa o maior aprendizado. Davi cortou a orla do manto de Saul para provar que ele havia estado com ele enquanto ele dormia e teve a oportunidade de matá-lo, mas ele não fez. Para provar que ele de fato teve essa oportunidade, ele cortou a orla do manto como prova de que ele de fato teve essa oportunidade de tirar-lhe a vida, mas optou por não fazer, porque a confiança dele estava no Senhor. Quantas são as vezes que nosso coração se enche de desejo por vingança pelo mal que nos fizeram, e muitas vezes nem algo tão sério, como no caso de Davi e Saul, onde Saul queria era matar Davi. Às vezes nós sofremos uma injustiça, uma palavra mal colocada que nos fere, uma atitude que nos machuca, às vezes uma expectativa que a gente tem que o outro faça algo por nós, uma expectativa não atendida, uma frustração, uma traição, uma deslealdade, uma humilhação, uma fofoca. Quantas são as coisas que nós passamos e que por vezes nosso coração se enche de ódio, de amargura e acabamos desejando o mal do outro.
e por muitas vezes até acabamos fazendo, justiça com as próprias mãos. Se você hoje tem aí o seu coração ferido, machucado por alguma injustiça, alguma humilhação, que talvez no seu coração você vem dizendo: justiça, vingança é um prato que se come frio, e que você tem aí na sua mente maquinando para fazer algum mal para aquele que você julga que te feriu, que te machucou, e que você acredita no seu coração que essa pessoa ela merece pagar por tudo que ela te fez, essa pessoa merece sofrer, ela deve sim ser condenada, e que você vai fazer justiça com suas mãos, e que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo. Você vai fazer tudo com as suas mãozinhas. E você esquece que você tem um Deus que advoga a tua causa. Você tem um Deus que é justo e benevolente, que jamais permitirá que o justo seja abalado. E se você acredita que realmente Deus está contigo e que Deus advoga a tua causa, por que então você vem pensando em fazer mal, justiça, em vingança, ou até mesmo desejando o mal contra a vida do outro? Por mais que você tenha sido ferido, machucado, coloque hoje a tua causa, se ajoelha, coloque hoje a tua causa diante de Deus, entregue para Ele essa situação e diga: Senhor, fui machucada, Senhor, fui ferida, Senhor, eu entrego a você essa minha causa, essa minha situação, essa injustiça, para que tu possas fazer a justiça conforme lhe aprouver, porque eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti, Senhor. Advogue, Senhor, essa causa por mim. Eu acredito, eu confio em ti. Eu acredito que o Senhor vai tratar essa pessoa da forma como ela merece, da forma como deve ser feito. Eu não irei fazer justiça com as minhas mãos. Eu não desejo o mal do meu inimigo. Eu desejo que o Senhor tome essa situação, meu Pai, e que seja feito conforme a tua vontade, porque eu acredito em ti. Essa é a verdadeira oração daquele que acredita em Deus, daquele que quer andar segundo a vontade do Senhor. Não é fácil a gente entregar uma injustiça, não é fácil a gente soltar daquilo que nos feriu, porque o nosso desejo é que a pessoa pague. Esse é o desejo humano. Esse é o nosso instinto humano de defesa, de reação. Mas se você pretende, de fato, andar conforme o Senhor nos ensinou e dar a outra face, não é sobre dar o outro lado para apanhar de novo da pessoa que nos feriu, não. O que o Senhor quis dizer em dar a outra face é sobre entregar para Ele a nossa situação, para que seja feito conforme o Senhor deseja que seja feito, e não fazer justiça com as nossas mãos. Foi isso que Davi nos ensinou, nos mostrou que ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele confiava em Deus e não queria de modo algum fazer vingança com as próprias mãos. Ele entendia e respeitava que todos nós somos filhos de Deus, inclusive aquele que nos machuca. Ou você acredita que aquele que te feriu, ele deixou de ser filho de Deus? Não. Assim como um pai que tem dois filhos, onde um filho machuca o outro, e esse pai o corrige da forma como ele quer que seja feito, e não como o outro irmão deseja que seja feito, assim é Deus conosco. Todos nós somos filhos de Deus, inclusive aqueles que erram e pecam. E Deus trata de forma individual com cada um de nós, conforme o nosso erro. Porque muitas vezes o nosso julgamento ele é falho, porque a nossa visão é limitada. E somente Deus tem um conhecimento de tudo. Por isso que Ele deseja que nós entreguemos a nossa causa nas mãos dele. E para finalizar essa história, Saul reconhece o seu erro. No versículo 16 ele diz: essa é a tua voz, meu filho Davi. E Saul, levantando a voz, chorou.
E disse a Davi: mais justo és tu do que eu, pois tem me recompensado com o bem, havendo eu te pagado com o mal. Tu mostraste hoje que tens procedido bem para comigo, pois não me mataste, havendo o Senhor me posto em tuas mãos. Porque quem encontrará o seu inimigo e o deixará ir são e salvo? O Senhor, pois, te paguei com o bem pelo que neste dia me fizeste. E agora, pois, eu entendo que tu hás de reinar e que o reino de Israel será firme e estável em tuas mãos. Olha que fantástico essa lição. Perceba que até o seu inimigo há de reconhecer a sua grandeza quando você entrega a tua causa nas mãos de Deus. A pessoa que te feriu há de ser tratada de forma particular pelo próprio Deus e há de reconhecer o erro que cometeu contra você. Se ajoelhe e entregue a tua situação nas mãos de Deus, porque Ele é quem advoga a tua causa da forma correta. Tira esse desejo de vingança do teu coração, porque isso não procede de um coração que anda segundo a vontade do Senhor. Fica com Deus.